O trio Parada Dura divulgou o seu resultado mais fresquinho e é claro que eu já fiz toda a análise dos três para você e vou te contar tudo o que eu descobri a partir de agora. Os três relatórios foram publicados no dia 6 de junho, essa última sexta-feira. E hoje é dia 8 de junho, sim, domingo à noite, e eu tô trazendo aqui fresquinho para você só o que interessa sobre o trio Parada Dura, os três fios de papéis da Quineia que o pessoal adora. Então você que é faixa preta, já deixou o like na confiança, e você que é faixa branca, seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu recomendo que você se inscreva para você não perder nenhuma análise que tem todo santo dia por aqui. Vamos entrar de sola falando de dividendos? E a gente começa com os dividendos do KNCR. Ele vai pagar no dia 12 de junho R$ 1,20 por cota. Isso dá um dividend yield mensal de 1,16. Já o Canip, ele vai pagar no dia 12 de junho R$ 1,04 por cota. Isso dá um dividend yield mensal de 1,14%. E para completar o trio Parada Dura, o KNSC vai pagar também no dia 12 de junho 10 centavos por cota. Isso significa um dividend yield mensal de 1,14%. E para facilitar a sua vida, eu fiz aquela tabelinha mágica super atualizada para os FIIs de papel. Você está vendo o KNCR, o KNSC e o Canip, junto com os outros colegas FIIs de papel. Essa primeira parte aqui, a gente faz o ranking daqueles que estão pagando mais dividendos para os que estão pagando menos dividendos. E essa segunda parte aqui, a gente coloca aqueles que estão mais descontados para aqueles que estão menos descontados. E aí, qual que é a lógica? Quando você vê bolinhas verdes, significa que tem uma excelente relação risco-retorno. Então, ele tem um preço-valor patrimonial bem baixo e tem um dividend yield bem alto. Quando você vê a bolinha amarela, significa que é uma atratividade moderada. Ele não vai ter uma excelente relação risco-retorno, mas ainda assim tem uma certa atratividade. E quando você vê a bolinha vermelha, é que é pouco atrativo. Vou pegar um exemplo aqui, ó. O KNCR, entre os 9 FIIs de papel, que a gente faz a cobertura na lupa, ele fica na 9ª colocação nos dividendos e fica na 9ª colocação no desconto. Então você entendeu por que ele acaba ganhando a bolinha vermelha. E antes da gente mergulhar de cabeça aqui nos relatórios, você tem que saber a diferença entre esses três fundos imobiliários da Quineia. Se você está buscando um fundo imobiliário baixo risco e pós-fixado, ou seja, atrelado ao CDI, o KNCR é o fundo imobiliário ideal para você. Agora, se você está buscando baixo risco, indexado à inflação IPCA, aí o recomendado para você é o Canip 11. Se você está querendo um fundo imobiliário que possua mais risco, então você veja que no velocímetro ele não é menor, como é o caso do KNCR e do Canip. Ele acaba dando uma acelerada aqui no risco, fica no meio do velocímetro. E também metade da pizza CDI e metade da pizza inflação, o recomendado para você é o KNSC. Agora que você já sabe a diferença entre os três e qual atinge o seu objetivo, a gente vai entrar de cabeça aqui no relatório inicialmente do KNCR, depois a gente vai para os próximos. O KNCR, como você acabou de ver, é baixo risco, atrelado ao CDI. Ele está com uma taxa média aí do fundo, pagando CDI mais 2,27%. Então é excelente essa rentabilidade, levando em consideração o risco que ele assume, que é bem baixo. Aqui vem uma informação que a gente sempre adora saber, né? Não há qualquer evento negativo de crédito na carteira de investimentos do fundo. Ótimo, é isso que nós gostamos de ouvir. Principais movimentações na carteira nesse último mês de maio, eles fizeram apenas uma nova operação, no valor de quase 29 milhões de reais. É um CRI para um imóvel do Mercado Livre, na minha cidade natal, né? Eu não moro mais em Curitiba, mas eu nasci, cresci, vivi muito tempo em Curitiba. Então eu conheço muito bem essa cidade aí. Aqui você vê a taxa CDI mais 2,10%. Vamos dar uma olhadinha aqui no resultado mensal do último mês de maio. Ele, claro, tem a maior parte das receitas vindo dos CRIs. Ele também recebe ali um pingado dos fundos imobiliários
de instrumento caixa, LCI, mas maior parte, obviamente, vem dos CRIs que ele investe atrelados ao CDI, né? Então, nesse último mês de maio, ele teve um resultado de R$ 1,23 por cota, ele distribuiu R$ 1,20 por cota e ele tem uma reserva acumulada não distribuída de 13 centavos por cota. Então, caso nos outros meses precise utilizar essa reserva, ele tem aqui este valor de estoque, digamos assim, para usar quando necessário. Hoje, o fundo tem cerca de 9,3% do seu patrimônio líquido em operações compromissadas reversas. E você sabe o que é uma operação compromissada reversa? Se você não sabe, fica tranquilo, porque eu vou te explicar agora no material exclusivo. O que são as operações compromissadas reversas? O KNCR é um fundo imobiliário e ele investe no quê? Em CRIs, beleza. Inclusive CRIs de baixo risco atrelados ao CDI, igual eu expliquei, né? E ele, no momento, está precisando de dinheiro rapidamente para aproveitar uma oportunidade. Então o que ele faz? Um tipo de empréstimo ao contrário. Ele vai receber dinheiro emprestado no curto prazo, em troca ele entrega os seus títulos da própria carteira como garantia. Pode ser títulos públicos, pode ser CRIs. Como é que funciona isso na prática? Então o KNCR vai entregar lá um CRI como garantia, um título que ele já tem na sua carteira, vai receber dinheiro de uma instituição financeira, como se estivesse fazendo um empréstimo mesmo. Lá na frente, ele, o KNCR, vai pagar esse dinheiro de volta com um pequeno custo, que são os juros. Quando isso acontece, ele pega o CRI que ele deixou como uma garantia de volta. E aí vem aquela pergunta, por que o KNCR e os outros fundos imobiliários fazem operações compromissadas reversas? 3 principais motivos. A primeira é flexibilidade, né? Ele permite você movimentar o caixa do fundo sem precisar vender ativos. Tem também a questão da eficiência, porque o gestor ele pode aproveitar novas oportunidades rapidamente. E o custo desse empréstimo entre aspas, né, é relativamente baixo, porque você tem fortes garantias por trás. Então o dinheiro captado pode, veja que eu não digo que vai, eu digo pode render mais do que ele pagou. E aqui eu já até puxo o risco para você, porque obviamente que tem risco, não existe almoço grátis no mercado, e operação compromissada reversa também tem o seu risco. Se o investimento render menos do que o custo do empréstimo, o fundo imobiliário acaba perdendo. Então, em resumo, funciona assim. O gestor do fundo pegou dinheiro emprestado e vai apostar num investimento que ele acredita que vai ganhar mais do que o custo daquele empréstimo. Simples assim, tá? Se o gestor estiver certo, o fundo acaba ganhando. Se o gestor estiver errado, o fundo acaba perdendo. Isso nada mais é do que alavancagem. Se acertar a mão, foi ótimo, gênio. Agora, se errar, o fundo acaba amargando prejuízos financeiros. E analisando aqui o resultado mensal, você percebe que não tem individualizado como é que está o resultado dessas operações compromissadas. Em outros fundos imobiliários, a gestão acaba colocando, e a maior parte dos FIIs que colocam o resultado das compromissadas nos últimos tempos não tem dado resultado positivo, pelo contrário. Agora, como a gestão da Quineia não coloca aqui explicitamente o resultado específico das compromissadas, não tem como eu bater o martelo e dizer para você que tá legal, que não tá legal, que tá dando boa, que não tá dando boa. Com base em outros fundos imobiliários que têm a mesma estratégia, os outros não estão tendo bons resultados. Mas aqui eu não vou bater o martelo, seria muito legal se a gestão complementasse esse relatório por conta das operações compromissadas, né? Fica faltando essa informação para a gente analisar. Vamos chamar aqui o nosso VAR e conferir a rentabilidade do KNCR desde 2012 até os dias atuais. Será que valeu a pena? Valeu a pena, tá aí ó, na tela para você. Medalha de ouro, muito bom, bateu o CDI, bateu o MAB, bateu o IFIX, ótimo. Vamos ver os últimos 5 anos. Muito bom também, ganha medalha de ouro. Vamos ver os últimos 3 anos aqui. Olha, no longo prazo e no médio prazo, o KNCR ganha medalha de ouro. Ou seja, valeu a pena o risco que você assumiu. Tá? Ele entregou resultado. É isso que você tem que buscar na renda variável. Se entregar menos que CDI, menos que MAB, não vale a pena, cara. Fica na renda fixa daí. Você está sendo enganado. Não é o caso do KNCR. Tem muito fundo imobiliário que, você sabe, né? Perde no longo prazo, no médio prazo, no curto prazo e o cotista fica lá se enganando, achando que está ganhando dinheiro. Tira o dinheiro de lá e bota no CDI, cara. Você está sendo trouxa do mercado. Ó, aqui ele também está batendo e nos últimos 12 meses ele também está batendo. Então,
Sensacional, gabaritou. Agora a gente vai passar para o Canip. Ele é aquele fundo imobiliário de papel, baixo risco, atrelado à inflação. Inclusive aqui você vê a taxa média do fundo, inflação mais 10%. Maravilha essa taxa aqui. Não há qualquer evento negativo de crédito na carteira do fundo, maravilha, isso soa como música aos nossos ouvidos. Ele fez 2 operações aqui no último mês de maio, somando quase 80 milhões de reais. Uma delas foi IPCA mais 8,57, a outra de valor um pouquinho menor, IPCA mais 9%. Então o total aqui, você veja, quase 80 milhões, e você vê que a taxa acabou ficando de 8,70. Que taxinha gostosinha, hein? Bom, ele também tem operações compromissadas reversas, a gente já comentou bastante sobre isso nesse vídeo. No caso do Canip é 9,2% do PL. No último mês de maio, você percebe que ele teve um resultado por cota de R$ 1,04 e ele distribuiu R$ 1,04. Mas ele tem uma reserva boa aqui, acumulada, não distribuída, de 81 centavos por cota. Caso precise no futuro, ele tem da onde tirar. Agora a gente vai chamar o VAR para ver o Canip. A gente conseguiu puxar a rentabilidade desde 2016. Será que ele valeu a pena no longo prazo? E ó lá, no longo prazo, o IMAB deu mais do que ele, hein? Lembrando que o Canip é um fundo de papel atrelado à inflação e o IMAB é o índice do Tesouro IPCA. Então, no longo prazo, valeu muito mais a pena você ficar no IMAB do que no Canip. Vamos ver os últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos, ele acaba perdendo aí pro CDI. Você veja que ele bate o IMAB nos últimos 5 anos, mas ele perde pro CDI. Ele fica na segunda posição de novo. Vamos ver agora a partir do médio prazo. Daí dá CDI disparado, hein? CDI dá um show nos últimos 2 anos. CDI de novo na liderança. Canip em segundo lugar, nos últimos 12 meses. CDI na liderança. No caso do Canip, cara, a rentabilidade acabou não entregando, tá? Diferente do que a gente viu no KNCR, o Canip acabou perdendo todos os períodos aqui, ou pro IMAB ou pro CDI. E agora a gente vai complementar o trio Parada Dura com o KNSC. Se você não lembra, ele é aquele que tem um pouco mais de risco. Então não é à toa que a rentabilidade da carteira aqui, ó, você veja o CDI é mais puxada, a rentabilidade, CDI mais 3,3%. A carteira desse daqui não é tão diferente do Canip, né? Inflação mais 10%, ele tem meio a meio, lembra da pizza? Metade calabresa, metade frango catupiry. Caramba, eu falando isso essas horas da noite, do domingão, 9 horas da noite. Dá até uma água na boca, né? Deu até vontade de comer uma pizza aqui. Bom, ele tá com 64% da carteira em CRIs atrelados à inflação. Você tá vendo a taxa média aqui. E 45% da carteira em CRIs atrelados ao CDI. É o meio a meio, tá? Não há eventos negativos de crédito na carteira. Então você veja os 3 fundos imobiliários de papel aqui, né? Aqui, sem inadimplência, sem calote, sem waiver. Cara, é tranquilidade, né? Não adianta, a Quiné realmente faz um portfólio bonitinho, redondinho. Aqui você vê o resultado mensal, ele gerou 11 centavos por cota e distribuiu 10 centavos por cota. E tem uma reserva acumulada não distribuída de 8 centavos por cota. Caso precise no futuro, tem da onde tirar o dinheiro. Assim como os outros 2, ele também tem operações compromissadas reversas. O pessoal da Quiné gosta bastante disso, né? Esse aqui está com uma exposição de quase 11% do patrimônio líquido. Só que é aquela coisa que eu comentei agora há pouco, né? Seria muito legal se a Quiné colocasse numa página aqui qual que é o resultado líquido dessas compromissadas. Para a gente saber se está valendo a pena, se não está valendo a pena. Digo novamente, o que eu vejo em outros fundos imobiliários, eu não posso cravar na Quinéia, mas o que eu vejo em outros fundos imobiliários de outras gestoras que utilizam essa estratégia, cara, o resultado líquido está sendo negativo faz um bom tempo já, nos últimos meses. Não sei como é que tá aqui, né? Seria legal se eles colocassem pra gente saber. E vamos chamar o VAR agora do KNSC desde 2020. Ele é mais novinho do que os outros, né? Então vamos ver como é que foi aqui a rentabilidade. Ó, no longo prazo valeu a pena, hein? No longo prazo valeu a pena você assumir esse risco aí. Ele entregou mais rentabilidade. Então, muito bom. Parabéns aí pra gestão. Agora vamos ver aqui nos últimos 5 anos. Também valeu a pena. Muito bom, seu KNSC, tá de parabéns. Nos últimos 3 anos, o CDI ganha, tá? Aí, ó, tá na tela pra você. Vamos ver os últimos 2. Cara, os últimos 2, deixa eu ver. Ele tá tecnicamente empatado com o CDI, mas ele ganhou na unha, tá? Tá na frente nos últimos 2 anos.
E nos últimos 12 meses, quase empatado. Não, o CDI tá na frente. Eu ia falar que tá quase empatado, mas não. Tem uma diferencinha ali de 1%, né? Bom, agora a gente já tem tudo na mesa para saber a nota de cada um deles e a recomendação de cada um deles. Vamos começar com o primeiro que nós analisamos, que foi o KNCR, a nota 8,8, pô, uma nota muito boa. Recomendação de manter. Então, em resumo, gestão da Quineia, cara, é referência no mercado. É uma carteira aqui do KNCR extremamente segura, bem pulverizada, sem inadimplência. Mas tem uns pontos negativos. O dividend yield é o mais baixo entre todos os FIIs de papel que nós acompanhamos. E ele está sendo negociado acima do valor patrimonial. Inclusive, hoje, ele é o único da nossa lista com ágio. Então, qual que é a minha conclusão? Manter a posição para quem já está comprado. O KNCR é um FII seguro, mas não está barato. Então, se você está buscando yields maiores e fundos imobiliários mais descontados, tem outros na nossa lista de acompanhamento mais atrativos no momento. Agora a gente vai passar para o Canip. O Canip tem uma nota 9, muito boa nota. Recomendação também a manter. Ele tem uma carteira atrelada à inflação com uma taxa excelente, né? Inflação mais 10%. É um portfólio extremamente diversificado, tem mais de 100 CRIs, boa pulverização de risco. Também não tem nenhuma inadimplência. Mas aí os pontos negativos. Lembra muito os pontos negativos do fundo imobiliário anterior, né? Só que ele tem um pouquinho de desconto, pelo menos. Ele não está sendo negociado com ágio. E o dividend yield dele não é o pior, é o 7º na posição. Então, ele acaba sendo um pouquinho melhor nesses pontos. Mais uma vez, se você tem Canip, fique lá, tá? Não é para vender. Agora, ele não se destaca em preço, ele não se destaca em yield quando comparado aos concorrentes. Então, essa tese aqui, ela está mais ligada à qualidade da gestão, solidez da carteira e previsibilidade, assim como o KNCR, que é o anterior que a gente viu. E para finalizar, o KNSC, nota 9,1, recomendação também de manter. Ele tem metade da carteira atrelada ao CDI mais 3,31, uma taxa muito boa. E a outra parte, que inclusive é a maior parte, né? Inflação mais 10%, então ele tem um equilíbrio bacana aí entre proteção, aproveitamento dessa Selic alta. Só que ele está sendo negociado sem nenhum desconto, tá? PVP de 1. E o dividend yield nos últimos 12 meses não é o pior, mas ele fica abaixo da média dos seus pares. Então, cara, quando você analisa a relação risco-retorno, tem coisas mais interessantes no momento. Se você tem, mantenha, tá? Se está posicionado, deixa lá na carteira. Agora, se você está pensando em entrar, poxa, cara, eu acho que tem coisas com melhor relação risco-retorno no mercado. Então você percebe que os três da Quineia são excelentes fundos, mas tem esse probleminha, né? Que eles não têm desconto e eles não possuem os melhores dividendos aí do setor de FIIs de papel. Se você quer acompanhamento profissional para os seus investimentos sem enrolação, com um plano claro e 100% alinhado com o seu bolso, eu posso te ajudar. A RC Wealth pode te ajudar. Primeiro link na descrição e primeiro link nos comentários fixados. Clicando vai abrir essa página aqui que eu estou mostrando para você com todas as informações sobre a consultoria. Basta você clicar nesse botãozinho azul e depois colocar o seu nome, o seu e-mail, o seu WhatsApp. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui.